A gente conversa ao vivo com o meteorologista do INMET, Olívio Bahia, que gentilmente atendeu o nosso convite nesta manhã. Olívio, bom dia, bem-vindo. Opa, bom dia, Ariane, bom dia, amigos ouvintes da Nova Brasil FM. Obrigada pela sua participação. Olívio, olha, a gente tem visto umas chuvinhas no DF nos últimos dias, mas muita gente tem estranhado alguns movimentos. Por exemplo, há quem diga que neste mês de outubro tem chovido bem menos, era para a gente estar aí já com aquela chuva contínua, trazendo um pouco mais de alívio nas temperaturas, com máximas, por exemplo, abaixo dos 30 graus, e tem muita gente preocupada. Tem alguma coisa diferente acontecendo? A gente viu a onda de calor recentemente, ou está tudo dentro dos conformes? Olha, Ariane, a percepção é boa mesmo, tá? Então o pessoal realmente está percebendo aí dias mais quentes e realmente, por exemplo, em Brasília, esse mês nós estamos com temperatura aí entre 1,5 até 3 graus acima da média para o mês de outubro. Em algumas outras localidades, como Águas Emendadas e na região do Gama, essas temperaturas de 3 até 5 graus acima da média. Pouca chuva realmente, né? Isso é resultado do tempo pouco chuvoso. Só para a gente ter uma ideia, outubro chove em média cerca de 141 milímetros. Até agora, até dia 25, choveu praticamente 50% do esperado para o mês inteiro. Então, um mês aí que está chovendo abaixo da média. A gente coloca a culpa isso na variabilidade anual, viu, Ariane? Um ano nem sempre é igual ao outro. Alguns anos chove um pouco mais, chove um pouco menos, então isso faz parte. Nós estamos em ano de El Niño. Essa falta de chuva acaba elevando um pouco as temperaturas realmente, justamente nessa faixa mais central do Brasil, justamente porque a gente está tendo pouca chuva. Então o sol aparece mais e acaba mantendo as temperaturas elevadas aqui no Distrito Federal. Olívio, bem-vindo à Nova Brasil FM, muito bom ter você aqui. Eu sou piauiense, eu sou nascido em Teresina, eu sei bem o que é calor, você pode imaginar, mas esse ano realmente o calor que está fazendo aqui em Brasília está muito grande. Esses dias eu vinha para a rádio aqui com um carro de aplicativo e o motorista dizia que mora aqui desde o início da construção da cidade, é um pioneiro, mas que nunca tinha visto Brasília desse jeito. Essa frase dele faz sentido, Olívio? A gente está vivendo um tempo de fato muito atípico na questão da previsão do tempo? Então, Diego, essa situação aí, né, justamente em função da falta de chuva. Essa época do ano, o sol está iluminando mais o hemisfério sul, ou seja, está iluminando mais o Brasil. Isso quer dizer que chega mais radiação solar até a superfície. Essa radiação chega até a superfície terrestre, que absorve essa radiação e automaticamente vai aquecendo o ar. Essa radiação ela é atenuada pela nebulosidade, pela chuva, que dissipa o calor. Como a gente está tendo um mês aí com chuvas abaixo da média, toda a radiação que chega acaba servindo para aquecer o ar. Por isso as temperaturas aí variando de 2 a 5 até 6 graus acima da média em dias desse mês de outubro. Então a percepção da população realmente está correta. As temperaturas estão mais elevadas e obviamente que em anos de El Niño o padrão de circulação no globo inteiro é um fenômeno que muda a condição de tempo no planeta inteiro, traz chuva para o sul do Brasil, pouca chuva para o norte e nordeste do país, mas na região central ainda os estudos não são tão conclusivos. Mas a gente percebe que justamente pela pouca nebulosidade, as temperaturas vão se mantendo elevadas como a gente está percebendo agora. Então vamos ver, que continua hoje, devemos ter temperaturas aí também entre 29 a 32 graus, acima ainda da média, mas a perspectiva de chuva a partir de hoje aumenta aqui no Distrito Federal. Então as temperaturas podem ser um pouco mais baixas do que a gente ontem, por exemplo, a máxima foi 35,1. Então hoje pode ser que a máxima chegue à casa dos 33. Ainda é quente, mas um pouco menos quente do que nos últimos dias. E depois que a chuva começar, ela não para mais? Nós vamos com ela até janeiro, fevereiro? Olha, Diego, essa é uma boa pergunta, viu? Os nossos agricultores aqui, muita ligação para o Instituto Nacional de Meteorologia, preocupados justamente com a chuva, tá? Eles precisam de uma chuva contínua, recorrente, para que a sua produção possa ter um desenvolvimento adequado. Então essa é a expectativa. Essa semana tem boas notícias para eles, mas a expectativa deles é que essa chuva venha e se mantenha.
Aparentemente a gente tem um final de mês aí bom para chuva, e também parece que o mês de novembro a chuva pode ser que permaneça, mas a gente sempre vai acompanhando aí, até porque eles tomam decisão, tem gasto, né, os insumos para a plantação, então eles aguardam um pouquinho mais para a tomada de decisão. De qualquer forma, essas próximas 2 semanas parece que a notícia para a chuva sobre o Distrito Federal é boa. Muito bem, excelente notícia. E, Olívio, a gente pode ficar despreocupado quanto ao surgimento de novas ondas de calor que atinjam a região central do país e o DF neste ano ainda? Ou é possível que a gente tenha novos alertas aí com altas temperaturas de 35, 36 graus e por aí vai? Olha, é uma expectativa, a gente tem que ir acompanhando, viu, Ariane? Porque, como a gente comentou, temos um El Niño, ele pode alterar o fluxo, né, de vento no Brasil como um todo, então a gente não descarta, não. Nesse primeiro momento, como a gente comentou, como tem condição para chuva, as temperaturas dão uma ligeira queda, e onda de calor, ele tem que manter um padrão X dias com temperaturas de 5 graus acima da média. Uhum. E a gente não está, pelo menos nesses próximos dias, aparentemente não, nessas próximas 2 semanas. Mas vamos acompanhando aí os próximos meses para ver se estabelece aí o que acaba sendo prejudicial para o todo, para a agricultura, para os reservatórios aqui que baixam no período de pouca chuva, e a gente espera que a chuva venha aí em volumes normais a partir de agora, para que os reservatórios também ganhem aí, vamos dizer assim, volume nesse decorrer do período chuvoso. Então, é uma expectativa, a gente tem que ir acompanhando aí o mês de novembro para ver como é que vai ser o comportamento dessas ondas de calor no Brasil e, obviamente, que aqui na região central também. 8h42, a gente está na linha com o Olívio Bahia, meteorologista. Olívio, o INMET faz um belíssimo trabalho de prestação de serviço. O senhor comentou aí de ligações que os senhores recebem de gente da agricultura, mas imagino esse telefone, o tanto que deve tocar aí ao longo do dia, de tanta gente de vários setores querendo saber. Agora, vez ou outra, surgem críticas, né? Mas o INMET não acerta, fala que vai chover, não chove, fala que vai fazer calor, não faz. Quais são os desafios que vocês têm hoje nessa área, Olívio, para acertar, hein? A gente está vivendo um clima, um tempo muito doido, todos nós sabemos, as questões das condições climáticas. Ficou mais difícil prever o tempo? Olha, Diego, a colocação foi bem posta aí, né? Realmente, a meteorologia é utilizada no mundo inteiro para diversas atividades. Elas servem como, vamos dizer assim, como diretriz das ações públicas, não só públicas, mas as empresas também, como eu comentei, a agricultura toma como base a previsão de tempo. Eles precisam se organizar, tem gastos, né, para não só o setor público, mas o privado também, isso no mundo inteiro. Só que a previsão de tempo não é uma ciência exata. Nós precisamos de super máquinas para fazer cálculos. Você imagina, uma microgota de umidade, você tem que fazer milhões de cálculos ali para saber onde aquela microgota vai estar, o que é que ela pode gerar, se ela vai aumentar de volume, se aquilo vai provocar uma chuva ou não. Há um desafio tecnológico, infelizmente não é 100%, as equações não simulam 100%, mas a gente pode dizer que no Brasil o índice de acerto é bastante alto, acima dos 80%, a depender do ano, da época do ano, a depender do fenômeno atmosférico que está atuando naquele momento. Então o índice de acerto está dentro dos padrões mundiais, inclusive, né? O Instituto Nacional de Meteorologia é a referência na América do Sul, é o órgão que representa aí o Brasil na Organização Meteorológica Mundial, e o índice de acerto está dentro vamos dizer assim, da expectativa global. Mas é claro, a população sempre quer que muita gente liga, por exemplo, eu estou andando de bicicleta em Ipanema, na rua A, B, C, D, e nem sempre a chuva cai onde ele está. E isso, claro, que leva algumas críticas aí, mas de forma geral o índice de acerto é muito bom e acaba dando suporte para as diversas atividades, não só na agricultura, mas aviação, a navegação marítima também, turismo, todas as atividades são influenciadas aí pela condição de tempo. Né? Olívio, eu posso dizer que vocês acertam mais do que os institutos de pesquisa eleitoral, viu? Eu tenho uma é um alento. Não é? Eu tenho uma curiosidade aqui, a Ariane também. Sempre que a gente fala de calor,
É o Gama, né, Ariane? Que geralmente... O Gama O que acontece com o Gama, hein, Olívio? Explica pra gente. Por que o Gama é um lugar mais quente? Então, o que é que a gente tinha, Diego? A primeira estação meteorológica ela foi instalada justamente na região central do Distrito Federal, que é Brasília, aqui no sudoeste. Então, até os anos 2000, nós não tínhamos equipamentos meteorológicos medindo em outras áreas do Distrito Federal. Era a única estação, é a que serve inclusive de referência para o Distrito Federal, já que ela tem mais de 30 anos de coleta de dados. Então a gente usa a estatística para determinar a climatologia de determinado local. As demais estações a gente começa a ver que determinada área como Gama, águas emendadas, costuma bater aí não só os menores valores de umidade, como também as maiores temperaturas. E claro, as características físicas de cada local. Se você pega, por exemplo, coloca uma estação meteorológica dentro do parque da cidade, você vai ter uma temperatura mais amena, a vegetação dá uma aliviada, absorve calor, então ela não aquece tanto o ar. Em localidades onde você tem mais concreto, mais asfalto, menos vegetação, as temperaturas costumam ser mais elevadas. E é isso que a gente vem observando, né, no Distrito Federal, já que a gente, desde 2000 para cá, a gente já tem mais 4 estações, a do Gama, Paranoá, Águas Emendadas e Braslândia. Então a gente já começa a perceber que outras localidades são mais quentes que Brasília. Então é a característica física de determinada localidade que vai determinando o clima local. Por isso as recomendações aí com relação à arborização, né, olha, não desmate, não faça isso, não faça aquilo, para que mantenha em termos de meio ambiente uma qualidade, vamos dizer assim, climática para a população, porque o calor acaba desgastando muito, baixa umidade do ar também desgasta muito, então todo um prejuízo em função da qualidade climática para a população. Muito bem, a gente conversou ao vivo com Olívio Bahia, meteorologista do INMET, a quem a gente agradece demais a participação nesta manhã. Olívio, valeu por hoje, bom trabalho para você. A gente agradece, bom trabalho para vocês e um bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Valeu, Olívio.